Olá galera, sejam bem-vindos ao nosso curso de Projeto de Redes de Computadores. Nesta aula tratamos de documentação e testes. Como objetivos, no final da aula o aluno deverá entender a importância dos testes de um projeto, quais os objetivos a serem atingidos, verificar se atendemos esses objetivos, definir um protótipo para testes e sua importância, quais os critérios de aceitação de testes, como fazer isso e como documentar o projeto de redes. A bibliografia desta aula é, primeiro, o livro de redes de computadores do professor Luiz Fernando Gomes Soares et al. A apostila de redes de projeto do professor Jacques, disponível em www.projetosderedes.com.br, e o livro que é a nossa referência, do professor James Maccabi, Practical Computer Network Analysis and Design. Neste curso estamos usando a metodologia top-down para projetos de redes, e esta aula está enquadrada na fase 4, testes, otimização e documentação do projeto. Nesta fase temos 3 etapas que estão mostradas na figura: teste e piloto da rede, otimização do projeto de rede e documentação do projeto de rede. Todas essas etapas estão tratadas nesta aula. Os testes de projeto de redes precisam ser formalizados e serem feitos de maneira sistemática. Eles servem para provar para o cliente que o projeto da rede vai satisfazer os objetivos do negócio e técnicos. Embora se possa usar alguns testes prontos na indústria, mais frequentemente realizar testes específicos para o projeto da rede. E para fazer isso, eu preciso construir um protótipo para medir desempenho, vazão, atraso, disponibilidade, entre outros aspectos. A seleção de procedimentos e ferramentas de teste depende dos objetivos do teste. Como objetivos, nós podemos verificar se o projeto satisfaz os objetivos mais importantes de negócio e técnicos, validar a seleção de tecnologias de dispositivos de LAN e de WAN, verificar se o provedor de serviço fornece o serviço que contratou, qual é a forma de atendimento desse provedor, né, em caso de existir algum problema. Identificar problemas de conectividade ou gargalos. Testar os nossos mecanismos de redundância na rede. Analisar quais os efeitos na queda de um enlace, como fica o desempenho. Determinar técnicas de otimização que serão necessárias para satisfazer os objetivos de desempenho. Analisar os efeitos de atualização no enlace, ou se eu tiver que trocar um dispositivo, como fica o desempenho. Outro objetivo importante é provar que o projeto definido por você é mais importante que um projeto concorrente, quando nós estivermos participando com outras propostas. Para passar um teste de aceitação que permite continuar com o projeto e implantar a rede. Convencer a gerência e seus colegas que o projeto é eficaz. Identificar riscos que podem dificultar a implementação e já fazermos o planejamento de contingências. Determinar quantos testes adicionais serão necessários para nós conduzirmos o nosso projeto. No teste, podemos avaliar produtos que nunca foram usados antes, para acertar as configurações iniciais de dispositivo. O teste final deve ser em produção durante o horário comercial e nos horários de pico. Cuidado com
o seguinte ao fazer testes em ambiente de produção. O ideal é avisar os usuários com antecedência sobre horários do teste para que eles estejam esperando problemas de desempenho, mas peça que eles trabalhem normalmente para não invalidar o teste devido a um comportamento anormal do usuário. Avisar os administradores da rede com antecedência para que eles também não estejam executando testes ao mesmo tempo ou outras atividades de manutenção. Avisar os operadores da rede com antecedência para que eles estejam esperando alarmes inesperados na console de gerência e outro comportamento estranho. Se possível, executar vários testes de pequena duração para a gente minimizar o impacto nos usuários. Fazer testes leves primeiro e aumentar a carga do teste aos poucos. E somente se o teste anterior estiver ok é que eu vou passar para uma etapa mais aprofundada. Monitorar os resultados dos testes e parar sempre que os objetivos foram alcançados ou os testes estão impactando a rede em demasia. Podemos aproveitar os testes da indústria. Estes testes são testes comparativos que são executados e publicados por fabricantes, laboratórios independentes e revistas técnicas especializadas. Exemplo, Network Device Testing Laboratory da Universidade de Harvard, Strategic Network Consulting, podemos achar no site www.snci.com, Interoperability Lab da Universidade de New Hampshire, também no site www.iol.unh.edu. Normalmente, testam-se os dispositivos. Os resultados só podem ser usados para convencimento de que o projeto da rede está ok, para redes muito simples, consistindo de uma topologia essencialmente igual à dos testes publicados. Para redes mais complexas, nós temos que elaborar os nossos próprios testes, a fim de atender os requisitos do cliente. Então, precisamos fazer esses testes em horário de pico e também em carga normal. O motivo: deve-se fazer testes de sistema não apenas dos componentes, mas da rede como um todo. Como já falamos, o ideal para nós fazermos os nossos testes é fazermos em um pequeno protótipo, né? Pode ser um determinado segmento da rede, né? E para construir os testes no protótipo de rede, listamos as tarefas necessárias para a construção e testes do protótipo, que verifique e demonstre o comportamento da rede. Um protótipo é uma implementação inicial de um novo sistema que modela como a rede final será implementada. O protótipo deve ser funcional, mas não precisa ser da implementação completa. Na construção do protótipo, o seu escopo deve ser mostrar para o cliente que quando a rede for implementada, tudo vai ocorrer naturalmente. Isole os aspectos mais importantes. Quais são as funções mais importantes para o cliente? Funções que envolvem risco, onde o projeto foi muito influenciado por restrições do negócio e restrições técnicas. Onde o projeto foi muito influenciado por características, principalmente de custo, entre objetivos. Funções que foram alvo de rejeição em projetos anteriores. É bom considerar isso. O cliente já recusou o projeto no passado devido à sua fraca gerenciabilidade e fraca usabilidade. Então, o nosso protótipo tem que mostrar
que nós vamos superar isso na nossa rede. Os recursos disponíveis, gente, equipamento, dinheiro e tempo, vão também ditar o alcance do protótipo. Este protótipo pode ser implementado e testado de 3 formas diferentes: como rede de testes num laboratório, integrando a uma rede de produção, mas com realização de testes fora do horário comercial para evitar riscos para o negócio, integrado com a rede de produção e com a realização de testes no horário comercial normal. É interessante implementar uma rede de testes em laboratório antes de implementar a rede de produção, se isso for possível, é claro, principalmente para acertar bugs. Os nossos testes não devem ser feitos de forma aleatória. Para isso, nós escrevemos um plano de testes para o nosso protótipo ou instrumento que estamos usando. Uma vez que o escopo do protótipo está decidido, um plano de testes pode ser escrito. E nesse plano de testes devemos detalhar objetivos dos testes e para cada objetivo qual o critério de aceitação. Que tipos de testes serão executados e as condições para isso, os equipamentos de rede e outros recursos necessários, alguns scripts de teste e elaborar um cronograma do projeto de testes. Então, no plano de testes, devemos elaborar os objetivos e quais são os critérios de aceitação. Isso é a parte mais importante dos testes. Os objetivos devem ser específicos e concretos. Devem incluir os critérios de aceitação. Então, por exemplo, medir o tempo de resposta para a aplicação MMM durante o horário de pico, entre 10 e 11 horas da manhã. E qual é o critério de aceitação? O tempo de resposta ser menor que 500 milissegundos. Outro, medir a vazão da aplicação XPTO durante o horário de pico, entre 10 e 11 da manhã. Critério de aceitação: vazão maior que 2 Mbps. Outro, medir o tempo para que um usuário do sistema de voz sobre IP ou VoIP ouça o tom de discar antes de tirar o fone do gancho. Critério de aceitação: o tempo deve ser menor ou igual ao tempo oferecido pelo sistema de PBX normal. Então, especificar de maneira clara qual é o objetivo e de maneira clara, né, qual a aceitação, qual o valor para a aceitação. Os critérios de aceitação são baseados nos objetivos de negócio e técnicos que nós já temos levantados no projeto de redes. O mais importante é que o próprio cliente e o testador concordem sobre o significado dos critérios para aceitação, para que não haja dúvidas sobre se cada teste passou ou não. Ou seja, nós temos que fazer isso de maneira determinista. Os critérios de aceitação não podem ser baseados numa baseline de desempenho da rede atual. Nós podemos estabelecer uma nova baseline em relação ao protótipo. Exemplo, diminuir o tráfego de broadcast em 50%. Deve-se definir para que é o teste, né? O que eu quero medir, né? Qual é o meu objetivo. Então, basicamente, nós temos 3 tipos de teste. Teste de desempenho, que é a caracterização da vazão, atraso, variação do atraso, o tempo de resposta e a eficiência e eficácia da minha rede. Teste de estresse, degradação do serviço com aumento da carga, ou seja, eu vou aumentando a carga até a rede não suportar. O principal objetivo desse teste
não é ver a total capacidade da rede, mas as consequências da rede cair, da rede não trabalhar corretamente, da rede não suportar a sobrecarga. Testes de falhas, caracterização da disponibilidade e acurácia da rede. Embora seja mais raro, outros testes especiais podem ser feitos para gerenciabilidade, usabilidade, adaptabilidade e segurança. Outros testes típicos, por exemplo, o tempo de resposta das aplicações, medir o tempo para operações típicas realizadas pelo usuário. Desde o início da aplicação, abrir arquivo, salvar arquivo, pesquisar e finalizar. Pode-se usar um simulador ou examinar os usuários em trabalho real, acompanhando o trabalho no posto de trabalho. Testes de vazão, vazão para uma aplicação particular ou para um grupo de aplicações. Nós podemos medir isso em kbytes por segundo ou megabytes por segundo. Testes de disponibilidade, eu posso monitorar os erros e as falhas durante vários dias, né? Verificando qual foi o meu comportamento para recuperar a rede, qual foi a frequência de falhas e daí partir para uma solução. E teste de regressão, verificação de que as aplicações que executo concorrentemente na rede antiga continuam funcionando na nova rede. Preciso gerar uma documentação para poder fazer o meu teste, né? Então eu listo tudo que é necessário para fazer o teste. Importante, o mapa de redes, a lista de dispositivos, outros equipamentos, informações do cabeamento, os enlaces com provedores externos, né? Ferramentas de monitoração, de injeção de tráfego, de simulação, aplicações especiais que aumentam a eficiência dos testes, né? Aplicação de distribuição de software, controle remoto e outros recursos, qual o tempo blocado num laboratório especial, se for o caso, quem são os colegas que vão participar dos testes, quais usuários que vão fazer os testes, o que se espera deles, nomes e endereços durante o nome e endereço IP durante os testes. E documentamos também para cada teste um script, ou seja, um script de teste, listando todas as etapas para a execução do teste, quem está envolvido, né? O script de teste deve identificar quais são as ferramentas usadas, como cada ferramenta é usada para fazer as medições relevantes, que informações devem ser logadas em cada teste, valores iniciais para parâmetros do teste, como alterar esses parâmetros ao longo do teste, né? Por exemplo, testes de carga, testes de verificação de atraso, etc. Os objetivos do teste devem estar também sendo colocados dentro do script, né? Por exemplo, avaliar a capacidade do firewall de bloquear tráfego da aplicação XPTO durante as condições de tráfego leve e moderadamente pesado. Qual é o critério de aceitação? O firewall deve bloquear o pedido TCP SN e qualquer estação na rede A que tentar abrir uma sessão com a aplicação XPTO no servidor 1 da rede B. O firewall deve devolver um reset TCP. Observe que o SNI significa abertura de conexão e sincronização de números de sequência. Então podemos ter o script. Quais são as etapas de teste? 1. Iniciar a captura de tráfego no analisador de protocolos na rede A. Depois, iniciar a captura de tráfego no analisador de protocolos na rede B.
Ou seja, eu estou escrevendo passo a passo como deverá ser feito o meu teste. Muitas vezes nós também colocamos o responsável por cada etapa no teste. 3. Executar a aplicação XPTO na estação localizada na rede A para acessar um servidor 1 na rede B. 4. Parar a captura de tráfego nos analisadores de protocolo. Em suma, esse exemplo mostra o passo a passo que o elaborador de testes pretende que seja realizado. E muitas vezes coloca-se também qual é o resultado esperado em cada passo. Se quiser, pare o vídeo e analise essas novas etapas. Veja como isso é feito. Outro item importante no nosso plano de testes é o cronograma de testes. Para um projeto complexo de testes, demorando mais de uma semana, por exemplo, elaborar um cronograma evidenciando datas de início, data final, milestones, incluir o responsável por cada tarefa, definir os equipamentos usados em cada tarefa. As tarefas típicas em um projeto são: escrever os objetivos dos testes e critérios de aceitação, projetar a topologia para os ambientes de teste, determinar o hardware e o software necessário para os testes, emitir o pedido de compra para o hardware e software se necessário, escolher ferramentas de teste, emitir o pedido de compra para as ferramentas de teste, determinar outros recursos que serão necessários, escrever o script, instalar a configuração do hardware e software, iniciar os testes, logar o resultado dos testes, revisar e analisar os resultados, reduzir os dados de resultados se necessário, apresentar resultados ao cliente, arquivar resultados. Então nós podemos fazer um cronograma com essas tarefas. Podemos também fazer um diagrama PERT, que também, e outras técnicas que vocês já devem conhecer dos cursos de gestão de projetos. A outra etapa é implementar o projeto de teste, que basicamente é uma questão de seguir o plano que foi traçado. Com relação às ferramentas para testar uma rede, há 3 tipos de ferramentas que ajudam a realizar os testes. Ferramentas de gerência e monitoração da rede. Nós temos alguns produtos da Cisco, Cisco Works, HP também, do OpenView, né? Pode-se obter informações variadas sobre o tráfego, erros. Nós já vimos esses aspectos em algumas aulas neste curso. Na sua ausência, pode-se usar comandos que dão informações equivalentes nos roteadores, show interface, show processo, show buffer. Outra alternativa é os analisadores de protocolo, né? São bons para analisar o comportamento de tráfego, erros, utilização, eficiências, taxa de broadcast, multicast. E também podem gerar tráfegos artificiais durante os testes. As ferramentas especiais de testes e simulação nós temos. A simulação pode ser menos cara do que testar uma rede na verdadeira, né? A simulação é sempre mais barata que testar a rede verdadeira e menos perigosa. De forma geral, é muito difícil fazer uma boa simulação que esteja perto do mundo real. Como ferramentas de gerência de nível de serviço, as ferramentas novas que analisam o desempenho fim a fim de aplicações, incluindo os requisitos, né? Exemplo: NetPredictor, NetPredict. Devemos esperar erros e problemas nos testes. Aliás, os testes são para isso. O autor Pressman, de Engenharia de Software, também tem alguns artigos sobre testar software e que a gente pode, por analogia, colocar para cá. E ele diz o seguinte, que se o teste não encontrar nenhum erro, o teste foi mal realizado, o teste fracassou. Então, devemos esperar erros no nosso teste.
Um aspecto normalmente negligenciado é a documentação do projeto de rede. Nós podemos estar fazendo esta documentação em duas situações, né? Para responder um Request for Proposal, que nós vamos chamar de RFP, ou uma carta consulta, ou uma licitação, né? Quando nós não tivermos a RFP, pode ser parte das atribuições na empresa. Há uma forma ligeiramente diferente de lidar com as duas situações, mas em ambos os casos deve ser preparado um documento de projeto que descreva os requisitos do cliente, explica como o projeto os atende, que documente a rede atual, detalhe o projeto lógico e físico e informa os custos previstos. Para responder a uma RFP, deve-se listar os requisitos básicos do projeto e normalmente com a seguinte estrutura: objetivos de negócio para a rede, escopo do projeto, informações sobre a rede e as aplicações existentes, informações sobre novas aplicações, requisitos básicos, incluindo estabilidade, escalabilidade, disponibilidade, desempenho, segurança e gerenciabilidade, além de usabilidade, adaptabilidade e o custo-benefício. Requisitos de prazo de garantia dos produtos que fazem parte dessa rede, que foram comprados, restrições arquiteturais e ambientais que podem afetar a implementação, os requisitos de treinamento e suporte, cronograma inicial com milestones e artefatos a serem entregues, que nós chamamos de deliveries, e os termos e condições contratuais legais. Algumas já se estabelecem o formato de resposta que deve ser seguido, né? E nessas respostas temos os seguintes tópicos incluídos: topologia para a rede nova, informações sobre protocolos, tecnologias e produtos que formam o projeto, o plano de implementação, o plano de treinamento, informações sobre o serviço de suporte, preço e formas de pagamento, qualificação de quem está respondendo ao RFP, recomendações de outros clientes para os quais projetos de rede já foram feitos. Se você tiver um fornecedor de redes que está fazendo isso, verificar em outras empresas como foi a experiência, né? Termos e condições contratuais legais e observar que essas respostas não é um projeto completo, mas um esboço para se ganhar a RFP, ou uma licitação, ou uma concorrência. Outro documento importante é o plano de implementação. Deve-se incluir recomendações sobre a implantação da rede e o mais detalhado possível. Um plano de implementação inclui um cronograma, planos com fornecedores ou provedores de serviço para a instalação de enlaces e equipamentos, planos ou recomendações de outsourcing de implementação e gerência de rede, um plano para informar usuários, gerentes, administradores sobre o projeto, um plano de treinamento para administradores de rede e usuários, um plano para medir a eficácia da nova rede depois de implantada, uma lista de riscos conhecidos que podem atrasar o projeto, um plano de contingência no caso da implementação falhar ou ter algum problema, algum atraso, um plano para a evolução da rede face ao surgimento dos novos requisitos e aplicações e também face às novas tecnologias que podem aparecer. No cronograma, devemos lembrar que nós temos que colocar as tarefas,
a data de término e os pontos de controle, milestones, como mostrado aí na transparência de exemplo. Outro aspecto importante é a gente documentar o orçamento disponível, né? Colocar valores de aquisição de hardware e software, contratos de suporte e manutenção, contratos de serviço de provedores e serviço de terceiros, treinamento, os recursos humanos envolvidos no projeto. Devemos lembrar também que nós temos consultorias que também devem ser colocadas aí e algumas despesas de outsourcing. Outro aspecto importante é o aspecto econômico, né? Nós precisamos mostrar para o cliente qual é o retorno do investimento. A forma mais fácil de convencer o cliente, principalmente o responsável financeiro, de bancar o projeto, é apresentar uma análise de retorno do investimento, o ROI, né? Um exemplo, por exemplo, seria o cliente ABC está pensando em gastar R$1 milhão com o novo equipamento de comunicação 1A. Se em vez de comprar o equipamento de redes de R$1 milhão forem investidos por 5 anos, o retorno de 5% considera-se, portanto, um investimento de 1,05 milhão. Aí temos depreciação do equipamento, equipamentos atuais em uso que já estão pagos e depreciados, custos de operação, não podemos esquecer, né? Custos de provedores, né? De serviços, quais são os valores de enlace, né? Então nós podemos, por exemplo, colocar que a nossa rede vai durante 7 anos e verificamos qual é o retorno, né? Qual é o retorno que essa rede dá para a empresa. Isso é um fator importante para a decisão de projetos. É importante ainda que o nosso documento, né, o nosso documento de rede, inclua alguns apêndices com informações suplementares, por exemplo, mapas topológicos detalhados, configurações de dispositivos, detalhes do endereçamento IP, resultados dos testes, contratos, etc. E para concluir esta aula, vamos dar um exemplo de testes que está na apostila do professor Jacques e que é um caso real, né? Então a empresa Omica System projeta e fabrica circuitos integrados especiais para aparelhos eletrônicos. O projeto se foca numa rede de campos com 4 prédios, 3 deles próximos e um à distância de 5 quilômetros, com 400 empregados, engenharia, vendas, marketing, finanças, etc. O objetivo deste teste é determinar a carga e desempenho da rede atual com foco especial no backbone em FDDI. Determinar o que acontecerá com o desempenho da rede se 10 a 20 pessoas executarem uma nova aplicação de entrada de pedido usando tecnologia Oracle. Aplicações da rede. Aplicações típicas de escritório. E-mail, compartilhamento de arquivos e impressoras. Trabalha-se ainda com Computer Aided Design, CAD, para projetar circuitos integrados. Os engenheiros têm 2 computadores na mesa, PC com Windows 98 para trabalho de escritório e o Workstation Sun para aplicações CAD. As características especiais das aplicações CAD são: as edições pequenas são feitas diretamente no arquivo original, lá no servidor. Para edições grandes, o arquivo é trazido do servidor para a estação local e editado localmente. À noite, um programa de sincronização de arquivos verifica as datas de arquivos nas várias estações e consolida tudo no servidor central. Os arquivos variam de 1 a 20 megabytes. A rede atual é constituída de um backbone FDDI conectando os prédios 1 a 3, conforme
se vê na figura ao lado. Um enlace E1 adicional com subcanais é usado como segue: canal de 64 kbps com frame relay para acessar filiais domésticas, canal de 128 kbps para acessar filiais na Europa. O acesso à internet é de 64 kbps a partir do prédio 2. Estações SAN se conectam a segmentos sem base TX. PCs se conectam a segmentos 10 base T. Servidores se conectam diretamente no backbone FTI. Se for necessário, pare o vídeo para analisar a figura. O método de testes usados consiste em um plano de testes que foi escrito com objetivos específicos de medir o desempenho atual e predizer o desempenho futuro da rede com a nova aplicação. A ferramenta básica utilizada foi o NEC Predictor para fazer a análise what-if. Um modelo de carga de tráfego foi obtido através de conversas com gerentes de rede na empresa. O modelo foi calibrado através de medições de desempenho obtidas na rede real. Ver a localização dos analisadores de blocos na figura do slide anterior. Foram obtidos com médias a cada minuto durante 24 horas. Então estamos vendo o prédio 2, né, com o que foi medido. O que está em azul foi computado pela ferramenta. E o resto foram informações independentes da ferramenta. Por exemplo, número de máquinas do cliente, tamanho médio do arquivo acessado, em megabytes, né? Carga em de segmento de 10 megabits por segundo, segmento 100 megabits por segundo, né? Tá aqui 10%, 90%. Carga local saindo do prédio é 60%. Enfim, vocês parem o vídeo e façam a análise. Nessa transparência, estamos colocando informações sobre o prédio 1 e o prédio 3, com as mesmas observação. O que está em azul foi obtido pela ferramenta. Aqui estão as medidas do prédio 4. Vocês podem parar o vídeo para dar uma analisada. A carga no backbone FDDI está mostrado na figura abaixo e foi medido durante 24 horas. À noite, temos uma utilização de uns 2%. A maior carga é perto do fim do dia. A curva mostra uma função cumulativa de probabilidade de carga, né? Então, a carga média é de 15%, 5% dos pontos indicam carga maior que 25%. Curva boa para diferenciar a carga média do pico. Conclusão desta análise: não há problemas de sobrecarga. Aliás, já deveríamos desconfiar, porque nenhum usuário estava reclamando. E a carga nas LPCDs? A figura abaixo mostra que a carga nos enlaces é pequeno, com exceção do período da noite durante a sincronização de arquivos, que dura umas 4 horas. Durante o dia, a utilização está abaixo de 10%, 90% do tempo. E, portanto, sem problemas. Na análise do novo sistema de entrada de pedidos, obteve-se uma análise de tráfego usando um analisador de protocolos de uma sessão de um único usuário para modelar o tráfego. Resultado: a entrada de um único pedido causa um tráfego de uns 2 megabytes. 220 kB de tráfego de TCP/IP entre o usuário e o banco de dados Oracle no prédio 1.
1,7 megabytes de tráfego network entre o usuário e o servidor de arquivos network do prédio 1. É o tráfego para carregar a aplicação e os formulários virgens de entrada do pedido. O trabalho foi completado em 3 minutos, com carga média de 90 kbps. Para uso contínuo, com a aplicação já carregada, estima-se que a carga será de 40 kbps. Para 10 usuários, a carga seria de 400 kbps. E isso não vai sobrecarregar as LANs. Os enlaces terão utilização aumentada de 4,3% para uns 17%. Então, como conclusão, temos a rede aguenta o novo tráfego sem problemas. É até possível considerar alternativas mais baratas para o enlace de E1 que estão sendo subutilizadas. Com este exemplo, terminamos esta aula. Se você gostou desse vídeo, incentive o autor a fazer novos vídeos se inscrevendo no canal. Recomende para os seus alunos e amigos, baixe o material, faça os exercícios e até a próxima aula.